Olá, me chamo Laura e sou especialista de produtos da Clean Medical. Hoje venho apresentar o manuseio e as funcionalidades do monitor de sinais vitais Mindray VS9. Ele possui uma tela totalmente touchscreen com 10,1 polegada. Começando aqui pela lateral esquerda do equipamento, temos as conexões com os cabos. Esse equipamento está habilitado para fazer a leitura de SpO2 e a pressão não invasiva e o nosso botão de ligar e desligar o equipamento. Na traseira do equipamento, contamos com as conexões de USB e conexões de suporte de internet e VGA. Aqui temos a conexão com o cabo de energia. O equipamento ele é bivolt automático. Aqui temos a base de suporte para movimentação do equipamento. Na lateral direita, não contamos com nenhuma entrada. Caso tivéssemos acoplado no equipamento um módulo de leitura da temperatura timpânica, nós acoplaríamos ele aqui na lateral do equipamento. Vamos voltar para a parte frontal. Na parte superior, então, da tela do equipamento, temos a indicação dos alarmes visuais. Alarmando em vermelho significa um alarme de alta prioridade, amarelo um alarme de média prioridade, ciano um alarme de baixa prioridade. Na parte superior, contamos com a verificação pontual. Então, neste campo, eu altero qual é a visualização de monitorização que eu desejo no equipamento, então a avaliação inicial, fazer uma avaliação geral ou até mesmo deixar o equipamento para monitoramento contínuo com um monitor a beira-lento. Indicação dos alarmes, então as mensagens de alarmes aparecerá neste campo que está vazio em tela. E no canto eu tenho a indicação se o meu equipamento está conectado à internet. Possivelmente eu consigo fazer a conexão com uma central de monitorização. E a bateria. Esse equipamento ele opera com uma autonomia de bateria de 8 horas contínuas. Informação do paciente e aqui a informação do médico ou até mesmo o enfermeiro que está ali fazendo a triagem do paciente. Então eu posso fazer o login ou apenas identificar o nome do enfermeiro, do médico. Posso colocar um nome simbólico só para demonstração. Então fica aqui o nome da pessoa. Nesse primeiro campo eu tenho então a monitorização da pressão não invasiva. Em tela ele sempre mostra qual foi o último horário da última medida feita. Aqui eu tenho um bonequinho sentado, clicando sobre, eu indico ao equipamento qual que é a posição do paciente ao fazer a medição e também qual que é o local, então qual membro foi feito essa medição. Então, pressão sistólica, diastólica, a pressão média. Para iniciar a captação manual, eu aperto o botãozinho com o manguito que está posicionado aqui em verde. Ele começa a fazer a leitura da pressão. Na linha abaixo, temos então a monitorização da saturação e ele me dá uma frequência de pulso através da leitura da saturação. Tenho a onda da saturação e aqui embaixo eu tenho a aba da temperatura. Então, eu tenho a hora da última leitura ou da última indicação feita no equipamento. Aqui, clicando sobre o bonequinho, eu indico para o equipamento qual foi qual foi o local de medição, então se foi na orelha, temporal, oral ou axilar. Eu posso fazer a medição, então, por exemplo, na axilas e eu preencho no equipamento qual que é a temperatura do paciente naquele momento. Aqui ele me dá uma frequência respiratória manual também. Eu clico sobre e eu consigo preencher ali qual a frequência do paciente. Aqui embaixo eu tenho uma escala de dor, então o quão é a escala de dor do paciente. Eu consigo ter várias escalas, eu sempre deixar a que for
a protocolo da instituição. Na parte inferior da tela, nós contamos então com o campo de revisão, onde eu tenho acesso à revisão da pontuação do paciente, caso eu esteja verificando ali as pontuações, e as tendências tabulares de todos os parâmetros que estão sendo monitorizados no paciente. Aqui eu tenho o campo então de adicionar o paciente, então eu vou admitir o paciente ali para fazer a monitorização dos sinais vitais dele. Eu vou clicar sobre o campo. Primeiramente, ele me dá a lista de todos os pacientes que foram monitorizados no equipamento. Eu posso selecionar esse paciente e, caso seja um novo, eu venho em adicionar novo paciente e eu posso ou não preencher essas informações, sempre seguir o protocolo da instituição. A única informação que é obrigatória é a categoria de paciente, então eu preciso identificar o equipamento se eu vou monitorar os sinais de um paciente adulto, pediátrico ou neonato. Feito isso, eu dou um OK, ele está apto para fazer ali a monitorização do paciente. Indo para o botãozinho em próximo, eu abro uma próxima tela, então eu tenho aqui uma entrada caso meu paciente ele esteja em suporte de oxigênio e tudo mais, eu consigo preencher essas informações para deixarem armazenadas, e logo abaixo eu tenho a escala de NILS. Clicando eu consigo preencher os dados ou ele consequentemente vai avaliar os dados da monitorização do paciente. Eu venho, preenchi todas as informações, então vamos colocar informações simbólicas, só para a gente entender como funciona. Então, frequência de pulso, se ele está com alguma reação, a temperatura, então ele faz todo o cálculo NILS e ele deu o grau de índice do meu paciente. Caso eu deseje fazer um novo cálculo, eu venho em reiniciar e ele faz novamente para nós. Saindo do campo, então, voltar, eu vou voltar para a aba dos parâmetros. Aqui eu tenho um botão de salvar, ele vai salvar ali as monitorizações, as medições do paciente. Então, todos os parâmetros que foram monitorizados, tudo certo, eu salvo todas essas informações do meu paciente. Automaticamente, quando é salvo, ele já abre ali para a gente fazer a monitorização de um novo paciente. Limpar, eu vou conseguir limpar todos os dados da monitorização e vamos ter acesso ao menu principal. Já tomando o gancho, para eu tirar o som do bip de pulso, eu vou acessar o menu principal e vou em volume. Aqui eu consigo zerar o tom do volume de pulso. Então, voltamos no menu. Eu tenho aqui manejo do paciente. Então, aqui abre aquela tela inicial para admissão do paciente. Então, eu fiz a admissão e tudo mais, eu quero salvar os dados. Eu posso vir neste campo e preencher o nome, sobrenome ou o número de identificação de protocolo do paciente no hospital. Eu tenho a aba paciente, então aqui é a lista de todos os pacientes que foram feita a monitorização dos sinais vitais, naquela campo inicial também, no qual nós conseguimos fazer a admissão. E aqui eu deixo o meu equipamento em stand-by, então entre um paciente e o outro, o índice de rotação não está muito alto, eu consigo deixar o equipamento em modo stand-by. Ele não desliga, mas ele fica em espera. Para retornar, basta só dar um clique na tela que ele retorna. Vou novamente zerar. Voltando, eu tenho a configuração dos alarmes, então eu entro na configuração, eu consigo acessar o volume do alarme e o volume de lembrete de alarme. Aqui então eu acesso as revisões, que foram as mesmas dos quais a gente conseguiu acessar pela tecla de fácil acesso. E aqui eu tenho a escala de NILS também.
arrastando a tela para o lado, eu tenho a configuração então dos parâmetros, eu entro em configuração, eu acesso a configuração dos parâmetros que estão disponíveis, então no SPO2 eu consigo, por exemplo, alterar a sensibilidade, a velocidade. Na pressão não invasiva, eu consigo também distinguir qual que é a pressão inicial, posso deixar o tom final também da pressão e o formato de exibição dela em tela. Aqui abaixo eu tenho a tecla de venopunção, então eu consigo utilizar o manguito da pressão, da leitura da pressão, ele insufla uma pressão distinguida, então em 40 milímetros de mercúrio, para conseguir fazer ali a venopunção, então conseguir aferir a veia do paciente. E a frequência de pulso, eu simplesmente tenho alteração então do volume de pulso. Vou voltar lá, aqui em diagnóstico eu vou ter então a exibição, então duração do bloqueio de tela, essas são configurações básicas, então brilho da bateria, a configuração de volumes, então o tom do volume de alarme, o volume de pulso, caso seja necessário usar, eu posso acessar por aqui ou pela configuração do parâmetro. E a configuração de registro, então qual são as formas de onda que eu desejo sempre salvar. Voltando, eu tenho configurações então de sistema. A única que está habilitada para acessarmos é somente para ver qual é a versão do sistema ou para fazer a exibição e alteração da hora. Então eu consigo alterar o dia, a hora e deixar aqui num horário de 24 horas. Caso exista o horário de verão, eu deixo habilitado para o equipamento entender e entrar automaticamente. Entre um paciente e outro, para fazer a monitorização, eu preciso sempre dar alta no qual eu estou admitir e para colocar os dados do outro. Então eu vou lá novamente em paciente. Sempre que eu clicar aqui, automaticamente adicionar um novo, ele vai excluir os dados da monitorização do paciente atual, vão ficar armazenados e eu venho e faço a admissão de um novo paciente. Em relação à higienização, tanto dos acessórios quanto do equipamento, pode ser feito com um pano umedecido com um sabão neutro. Após a limpeza, retirar com outro pano seco todo o excesso, lembrando para que não deixe nenhum respingo de líquido entrar em contato com as entradas do equipamento. Espero que esse vídeo tenha os ajudado no fácil manuseio do equipamento. Para maiores informações ou em caso de dúvidas, entre em contato conosco.